Olá, amigos, boa noite. Quinta-feira já chegando, mais uma semana que nós estamos encerrando as reflexões e passa muito rápido. São 4 noites seguidas, onde tudo acontece muito rapidamente e nós temos nessas 4 noites tantos ensinos para aproveitar. Então agradecemos aos amigos que estão conosco sempre, participando, interagindo conosco, porque é preciso também essa interação, e a gente fica muito feliz com isso, com os amigos que estão aqui conosco, Ivete, Cláudia, Dilza, que está conosco também, Célia, são os amigos chegando e participando conosco desse instante, e a gente fica muito feliz por conta disso, porque afinal nós dependemos disso para termos a condição de estudo. Então nós temos Silvio hoje chegando cedo também, Rosa, que bom. Estamos aqui, vamos fazer nossa prece, Márcia assiste, Adriana, vamos fazer nossa prece, agradecendo a Deus este momento. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva. Nossas consciências iluminadas consigam fazer escolhas mais felizes, cada vez mais conscientes para o próprio existir. Nossos corações pacificados possam também fazer escolhas de sentimentos mais nobres, que nos fortalecem, que nos conduzem de uma forma mais amena por toda a jornada que precisamos empreender. Agradecemos, Pai, a Jesus, o Mestre amado, que sempre nos guia, nos orienta através dos seus ensinos e se faz presente junto de nós através dos seus mensageiros do bem. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, amigos, aqui Jane, Gil, Terezinha, Mauro, Ria, Yara, são muitos amigos conosco que a gente agradece sempre. Hoje nossa noite é de reflexão da obra Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. Esta obra são contos, são narrativas de Humberto de Campos a respeito mesmo daqueles momentos vividos por Jesus junto dos seus. Então, para nós é sempre muito bom tirarmos desses ensinos, dessas reflexões que o mundo espiritual amigo nos traz, condições do nosso melhoramento, do nosso aproveitamento, da aplicação no nosso dia a dia. E assim, capítulo 25, que nós estamos estudando, a última ceia. Vamos nos lembrar de que Jesus falava que ele seria traído, que um daqueles que estavam com ele, partilhando da sua intimidade naquele instante, haveria de traí-lo. E houve aquele murmurinho geral e cada um muito preocupado em ser o protagonista dessa história triste. E acaso serei eu, mestre, ou eu? Enfim, eles estavam preocupados. E Jesus está narrando a eles que isso era necessário para dar testemunho de tudo aquilo que as Escrituras traziam. Como dissemos, Jesus fez questão de cumprir tudo isso porque já era predito em antigas Escrituras e só assim eles iriam então aceitá-lo sim como Messias ou identificá-lo para poder aceitá-lo como o verdadeiro Messias das terras em que se encontravam. Vamos ainda boa noite de Ivone, Cidinha, Júlio César, Marcelo, Sebastiana, Cláudia, muito obrigada, boa noite a todos que estão conosco nesse instante. Nós paramos no trecho em que exatamente Jesus falava da necessidade, então, de cada um se firmar no caminho para Deus por meio mesmo de sombras e de espinhos, dificuldades e pedras, alertando de que nessa jornada de trabalho no bem, essa jornada muitas vezes haveriam traições, haveriam decepções, e nós comentávamos exatamente de que isso acontece no meio mais íntimo, entre os amigos,
nós não somos traídos por estranhos e nem ficamos decepcionados com alguns comportamentos de estranhos. Nós às vezes somos traídos por aqueles mais íntimos e somos também, nos decepcionamos muitas vezes com os que estão mais próximos de nós, porque sobre eles nós temos expectativas. Por isso, muitas vezes nos decepcionamos. Mas Jesus disse que o trabalhador do Evangelho sofreria sim perseguições, sofreria decepções, traições, que se preparassem para isso. Nós lembramos até na semana passada da questão da Idade Média, quando era o vizinho, era o amigo, era o parente quem denunciava aquele que era um cristão desejoso de fazer o bem, especialmente se ele usasse algum dom mediúnico para isso, para ajudar, para fazer caridade, para curar, para tirar os demônios, né, no processo de desobsessão, enfim, iam para as fogueiras. Então Jesus alerta sobre isso. Temos mais amigos aqui, Mauro, Brígida, Juraci, Júlio, que estão chegando conosco também para as reflexões desta noite. Continuando, João passou a meditar naquele momento que Jesus explica tudo isso e fala que eles também enfrentariam dificuldades assim. Ele passa a meditar, a pensar, e toda a assembleia, todo aquele grupo que se encontrava junto de Jesus, eles estão com uma sensação de incerteza, porque se o mestre, que era uma criatura fantástica, era aquele que eles tinham em maior conceito, iria passar por tantas coisas difíceis, que dirá eles, homens simples, pequenos diante dos outros. Jesus, então, levantou-se, oferecendo um pedaço de pão a cada companheiro, naquela chamada última ceia. E ao oferecer aquele pedaço de pão, aquele naco de pão, ele dizia: tomai e comei, pegue e coma. Aquilo que ele estava oferecendo. Este é o meu corpo, numa simbologia de que a presença dele, e se nos aproximássemos dele, o recebêssemos e introduzíssemos todo o seu ser em nós, nós estaríamos então alimentados tanto quanto aquele pedaço de pão estaria trazendo a todos nós a força, a energia. Claro que isso depois se transformou em dogma na Igreja Católica, da comunhão, com relação à hóstia, que é o corpo de Cristo. Faz parte do ritual, faz parte da liturgia da missa, faz parte dos pilares da igreja, dos sacramentos. Então, mas tem origem aqui, quando ele simboliza o pão, era o alimento mais precioso que eles tinham, e era assim o que eles tinham mais acesso mesmo. Então, partir o pão, aquele que tinha, partir com quem não tinha, é muito significativo. Estou dando de mim para você. Estou dando daquilo que é meu, daquilo que eu tenho para você que não tem. E vou assim saciar a sua fome, vou alimentar o seu ser. Jesus fazia isso e faz isso até hoje conosco. E nós temos mais uma boa noite aqui, porque está chegando muita gente, Helena, Maria Geni, Irene, Tânia, são muitos amigos que estão conosco, Ivone, e nós agradecemos como sempre. Mas Jesus não ficou só nessa simbologia do corpo, porque ele diz, naquele momento, ele também serve a todos uma pequena bilha de vinho, uma pequena quantidade de vinho, um cálice de vinho, uma bilha, um recipiente. Então ele serve a todos aquele vinho, dizer: bebei, porque este é o meu sangue dentro do Novo Testamento, a confirmar a verdade de Deus. Sangue é sinônimo de vida. Sangue é o fluido vital para todos nós. Nós necessitamos dele para a alimentação e para o bom funcionamento do nosso corpo e nos dar a vida, a condição de vivos. Então, quando Jesus simboliza naquele vinho o seu sangue, dizendo
que isto representava, aquele vinho representava o sangue dele dentro do Novo Testamento, quer dizer, era uma atitude nova na nova aliança que estava sendo construída por ele entre as criaturas e o Criador. E ele dizia assim: nós confirmamos a verdade de Deus. Eu sou o Filho de Deus, estou podendo fazer essa união, essa aliança entre o Criador e a criatura, entre o Pai e os seus filhos. E é o símbolo da vida, aquilo que vai nos permitir fluidos salutares, que vão permitir que nós então tenhamos um vigor, tenhamos força para vencer as nossas dificuldades. Naquele instante, Pedro diz: mestre, que venha a ser isso? O Senhor se despedindo, fazendo todo esse ritual conosco, dizendo que vai ser traído, que a hora é chegada. Que é isso? O que está acontecendo? Pedro questiona Jesus. E Jesus diz a eles: amados, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor, feita desde o primeiro dia do apostolado. Ele estava dando alerta. São os meus últimos instantes junto de vocês. E então o que ele estava dando naqueles últimos instantes? Da sua energia, da sua força, da sua condição vital, para aqueles homens que iam precisar disso. Iam precisar disso para poderem então agir de coisas melhores na vida, agir com as criaturas com mais vigor, com mais vitalidade. E assim ele diz: olha, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto. Ele dizia que toda aquela vivência que ele teve junto deles era em função de um trabalho de equipe. E ele iria sair da equipe. O trabalho em conjunto, ele iria sair dessa equipe. Quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor. Ele estava reforçando os ensinos, fortalecendo aqueles homens para o primeiro movimento do cristianismo nascente. E ele justifica, porque esses testemunhos de amor, essas recomendações de fraternidade que ele veio trazer, eles foram feitas desde o primeiro dia do apostolado. Desde o primeiro momento do apostolado, Jesus então estava ali orientando. Ele está dizendo que todo o tempo de vida juntos, todas as situações que eles experimentaram juntos, faziam parte de um plano de trabalho, de um apostolado, onde ele estava deixando as diretrizes no momento em que ele partisse. Vamos lá. Ivone, boa noite. Maria de Lourdes, Silvia, Gil, boa noite a todos, sejam bem-vindos e continuemos falando de Jesus. Dizia ele então a Pedro: este pão significa o do banquete do Evangelho. O Evangelho, a palavra Evangelion, significa boa nova, uma notícia agradável. Então, tudo que está contido nos Evangelhos são notícias de esperança, são notícias de alegria, são notícias de mudança para algo mais feliz, para um final feliz na história. E ele diz: este pão significa o banquete do Evangelho. O pão alimenta, sim, o corpo físico, mas essas palavras, ensinos de Jesus, alimentam as almas. Envolvidas na sua amorosidade, vem alimentando nossas almas. Então, aquele pão representava o banquete que os novos ensinos de Jesus, a convivência com ele, trazia a todos aqueles homens. Este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. O vinho é a essência, é da uva,
A uva espremida, sofrida, colhida, macerada, vai gerar o seu néctar, que é a sua essência mais preciosa, dando origem ao vinho. Então ele está dizendo ali que o vinho é o espírito, porque a palavra espírito não necessariamente significa um ser espiritual, mas significa a essência maior de qualquer coisa. Se a gente fala, é preciso ler o espírito da letra, às vezes a gente fica preso na letra e não percebe o espírito da letra. Quer dizer, o mais importante a gente não está percebendo. E aqui ele diz que o vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Então os ensinamentos de Jesus são néctar que nos dão toda a condição de sustentação da vida. Porque a base da alimentação à época era mesmo o pão, o vinho, e o vinho que seria do suco de uva até o fermentado mais forte, mas era comum, né? Era refeição, fazia parte da refeição, talvez o tanino que ele contém fosse saudável às vidas, o açúcar, o tanino daria energia, proteção, enfim, o vinho fazia parte da alimentação, tanto quanto o pão, frutas, algumas poucas frutas à sua época, e pouco de carne ou peixe que eles podiam ter acesso. Não era uma alimentação com tanta variação, mas era o que sustentava a vida de todos. Por isso ele diz, o vinho é o sinal, ele estava numa representação, o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Muitas vezes, nesses dias de calor, hoje o calor está algo, parece que além da lenda para nós, quando a gente está muito esbaforido, cansado, muito encalorado e toma ali um suco de uva, toma um suco qualquer ou uma água fresca, a gente diz, ai, criei alma nova. Porque parece que por dentro tudo se acalma e a nossa tendência é também nos acalmarmos. Criei alma nova. É disso que ele está dizendo. De que este vinho que ele estava oferecendo representava assim, trazia consigo o espírito renovador dos seus ensinamentos, para criar em nós alma nova. Estamos cansados, aflitos, angustiados, deprimidos, enfraquecidos, e de repente uma oração, uma página que a gente leia do Evangelho de Jesus, alguma palavra, uma frase, e aquilo nos ajuda a respirar mais aliviados, mais confortados e mais fortalecidos para continuarmos a nossa jornada. Mais amigos chegando, Rosângela, Geraldo, boa noite, sejam bem-vindos, Kazuko também, eu tenho a impressão que não cumprimentei a Kazuko, mas seja bem-vinda também. Jesus continuava dizendo a eles, tanto o pão como o vinho constituirão o símbolo da nossa comunhão perene. Daí, como nós dissemos, na Igreja Católica, essa tradição e algumas outras igrejas de base cristã, né, elas adotaram este ritual, fazer parte da sua liturgia, esse ritual, para lembrar. Não é que aquilo seja, é o que ele traz consigo, o que ele conforta. Então é o corpo do Cristo, é o sangue do Cristo, para nos lembrar desse momento de enlace com o Cristo, de fortalecimento. Por isso que ele diz que esse momento de partir o pão e de dividir o vinho constituirão o símbolo da nossa comunhão perene. Ele está dizendo que mesmo que ele partisse, ele estaria sempre com os seus. E que aquele momento seria um momento muito precioso de lembrar das dádivas divinas, no sagrado idealismo do amor, com que operaremos no mundo até o último dia. Então estaria ali Jesus dizendo que o amor estará na face da terra até o final dos tempos. E esse estar ligado a ele fortalece em nós, alimenta nossas almas, fortalece nossas esperanças, nos enche de alegria
e de vigor para continuarmos a nossa jornada. A Cidinha está em suas aulas, nos alimenta a alma. Todos nós nos alimentamos. Com isto, tudo que é trazido aqui. Com isso que a espiritualidade amiga derrama sobre nós e faz com que nossas consciências despertem para essas coisas. E a gente vai lembrando aqui costumes antigos. Os antigos não permitiam que o pão ficasse para baixo, de cabeça para baixo. Se ocupavam em desdobrar porque era coisa de Deus, era falta de respeito. Se alguém tivesse que jogar um pedacinho de pão fora, a pessoa beijava o pão para jogar fora. Porque sabia que ali que aquilo representava. São coisas dos antigos. De pegar a ponta da toalha da mesa onde foi servido o café, o almoço, enfim, a refeição, que é uma bênção de Deus, e ao encerrar, virar aquela pontinha em agradecimento a Deus por aquilo que estava recebendo. Nós aprendemos isso com as coisas materiais. E tudo isso é para ser transportado para o nosso interior. Então esse respeito às coisas que Jesus trouxe como algo tão precioso que alimenta as nossas almas, que fortalece as nossas forças íntimas para vencermos dificuldades, tudo isso nós temos só que agradecer àqueles que, de alguma forma, nos antecederam e nos possibilitaram todos esses conhecimentos. A Silvia está dizendo que ela beija o pão. O italiano tem uma mania, eu não sei se vocês já perceberam, mas o pão italiano, aquele redondo, ele tem um corte em cima dele, que como se ficassem 4 gomos, mas se olharmos é uma cruz. Foi feita uma cruz em cima dele, que ao assar levanta como 4 pétalas. E isso, aquele pessoal mais antigo na Itália, até hoje as regiões mais antigas, eles rezam o pão, fazem a cruz, porque é sagrado, porque isso vai alimentar. É tão bonito, e não é bonito porque é algo tradicional. É bonito porque ao fazer isto, aquelas pessoas estão colocando naquele material, que é o trigo, a água, o sal, o fermento, o que ponham, ela está colocando ali, junto daquele material, isso que Jesus fala do vinho, que é o espírito renovador. Ela está colocando bênção. Bênção. Não é um ato mecânico. É algo passado naquela tradição para abençoar. É coisa de Deus, é o corpo do Cristo, então há que ter esse cuidado. Eu acho isso muito bonito e acho que determinadas coisas nós acabamos perdendo. Não ensinamos as crianças da nossa época, elas não têm culpa de não saberem isso. Deixamos essas tradições de lado quando elas têm um significado tão profundo, tão respeitoso, tão sério, que nós deveríamos cultivar mais. Porque assim, essas crianças aprenderiam a respeitar mais essas coisas de Deus. Nós precisamos ensinar. Benzer o pão antes de assar, é claro, é preciso. Aqui em casa, vocês sabem que faz pão. E eu digo, cante, faça oração para fazer esse pão. Porque ele vai alimentar pessoas. Ele vai levar fluidos com ele de quem fez, do estado de espírito de quem fez. E é isso que Jesus está dizendo quando ele partiu o pão e deu. Ele estava dando um pouco do seu estado de espírito para animar de vigor aquelas criaturas que ali estavam e que iam precisar dessa força. São coisas pequenas e simples que nós precisaríamos resgatar. Cristãos, não vamos dizer as criaturas todas, mas aquele que crê, que aceita Jesus para ser o seu exemplo de vida, para ser aquele que conduz a humanidade, é o exemplo e guia da humanidade, nós temos por obrigatoriedade que aprender essas coisas, para valorizarmos, para agradecermos,
porque quando nós envolvemos o alimento que vamos ingerir com essas vibrações mais elevadas, este alimento alimenta mais e faz bem a todos nós. Então, meus amigos, nós precisamos ir lembrando de vez em quando, não deixar cair no esquecimento coisas tão boas que não são rituais, mas se nós entendermos verdadeiramente, nós vamos ver que são extremamente importantes. É importante a boa palavra, é importante a boa vibração, o bom olhar e o bom pensamento, o bom sentimento. E em tudo, Jesus disse, em tudo dai graças. Continuemos, porque já fizemos uma viagem no pão que Jesus distribuiu. Mas está ali então ele dizendo que isso seria o símbolo da nova comunhão, desse novo modo de olhar para Deus e olhar para a vida e olhar para as criaturas que estão conosco na caminhada da vida. Esse era um novo olhar que ele trazia sobre toda a humanidade. E continuava dizendo o seguinte a eles: todos os que partilharem conosco através do tempo. Então ele não estava restringindo aquela vivência àquele momento único. Ele dizia que isso iria ficar como um símbolo da nossa comunhão perene. Era um símbolo, então aquilo deveria ser guardado mesmo como algo precioso pelas criaturas, por isso que entrou na condição de fazer parte de liturgia. No sagrado idealismo do coração com que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco, quer dizer, que se ligarem nessa comunhão perene com o Cristo, com seus ensinamentos, com as coisas boas que ele deixou registrado, ele deixou não, as pessoas que estavam com ele registraram as suas vivências para que nós tivéssemos acesso nos dias atuais. Todas as pessoas que partilharem conosco através do tempo, desse pão eterno, então ele está falando de um alimento que seria para sempre, essa renovação, através da fé, através da comunhão com o que é bom, e comunhão é comum união. Então a nossa comum união com o que for bom e saudável, através desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, que é a essência, o sentimento, a vibração, é o íntimo, aquilo é o elan de cada criatura. Então, todos que partilharem disso terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus. Vão receber energias boas. A Silvia diz, alimentos com energias boas. Sim, e Jesus diz que todos aqueles que partilhassem desse mesmo costume, dessa mesma consciência, um nível de consciência, todos que participassem desse mesmo nível de consciência, unido a eles, então a sua proposta do bem, teriam como resultado o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus. Ora, todo o evangelho de Jesus vem para nos ensinar essas três palavrinhas, reino de Deus. Essa é a função do evangelho. E o que é o reino de Deus? É o estado de bem viver, de bem-estar, de lisura, de ética, de moral, de consciência tranquila. Esse é o reino de Deus. E ele diz, olha, essas atitudes, essas lembranças, essas ligações, a prece, a vibração, essa consciência do respeito às coisas de Deus, tudo isso fará com que as criaturas tenham o espírito fecundado pela luz. Haverá fecundação em nós. Algo nascerá em nós. Essa luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo de nossos destinos. Nos tornarmos melhores, nos tornarmos reflexos da luz divina onde quer que estejamos. Ele está dizendo que nós temos esse caminho para aprender a viver de uma forma mais tranquila.
imenso é o trabalho de redenção. Nós temos essa remissão dos pecados, essa redenção das almas, almas em processo de redenção para uma ascensão. Então nós estamos num trabalho constante de criaturas redimidas com a lei de Deus, mesmo porque tem outras ovelhas que não são deste aprisco, mas o reino nos espera com sua eternidade luminosa. Ali era um momento de algumas ovelhas junto do pastor, que eram do mesmo aprisco, eram do mesmo ponto, da mesma ideia, do mesmo objetivo, da mesma tradição. Entendiam toda aquela simbologia que ele estava falando, mas ele diz que o trabalho de redenção da humanidade era muito grande, porque existiam ovelhas que não eram daquele aprisco, que eram de outras paragens, outros apriscos, outros pastores, que iriam precisar então ser recolhidas, ser amparadas, ser ajudadas para estarem em maior segurança. E ele diz, no final, haverá um só rebanho, um só pastor, dizendo que o aprisco, a terra seria um grande aprisco de almas, as ovelhas de Deus, as criaturas mansas e obedientes, a terra se transformaria nisso. Pelo andar da carruagem, nós sabemos que vai demorar bastantinho tempo. Nós sabemos que não é tão simples assim. Muitos nos dias atuais estão conscientes disso e querem uma vida melhor para todos. Mas sabemos daqueles equivocados, né, que ainda não despertaram, que são almas infantilizadas e que não têm um aprendizado ainda, uma visão maior, mais madura do próprio existir, e metem os pés pelas mãos naquilo que estão fazendo, comprometendo ainda a humanidade terrena na caminhada que ela está fazendo. Jesus continuava dizendo, a maioria dos discípulos começou ali, Jesus não, os discípulos, a maioria deles começaram a discutir as aspirações e conquistas do futuro, porque Jesus falou que haveria o reino que nos espera com sua eternidade luminosa. Então eles ficaram todos contentinhos, todos satisfeitos, já começaram a discutir a respeito do futuro que eles teriam, como ovelhas do aprisco do Senhor. Filipe afirmava a Simão Pedro que depois do triunfo, porque eles entendiam que haveria um grande triunfo, que Jesus está dizendo, olha, no final vai ser a luz, vai ser uma apoteose fantástica, as criaturas estarão bem, só que ele não disse quando. E eles entendiam que era de imediato. Então Filipe afirmava a Simão Pedro que depois do triunfo todos deviam entrar em Nazaré para revelar aos doutores e aos ricos a sua superioridade espiritual. O poder já subiu à cabeça de Filipe. Naquele exato instante. Já estava se achando, né, alguém de uma apoteose, um líder, e já fazendo a proposta de, após o triunfo de Jesus, eles voltariam a Nazaré. Eles estavam em Jerusalém, iriam a Nazaré, que era a terra de Jesus, para quê? Para revelar aos doutores, que eram os homens importantes, e os ricos, a sua superioridade espiritual. Eles eram melhores que eles, que estavam lá. Então, é interessante como qualquer coisa é motivo de vaidade, atiça. A vaidade, o orgulho, o poder sobe a cabeça. Eu costumo dizer, sobe na folha de sulfite e já acha que está acima de todo mundo. Porque é um comportamento que nós vemos acontecer e que a gente não está livre de se comportar assim. Como é que nós vamos saber que nós não faríamos desse jeito? Só se a oportunidade surgisse a nós. E em surgindo, nós fôssemos capazes de fazer diferente. Senão, vai acontecer a mesma coisa. O homem velho é vivo. E ele acorda e desperta e vai querer fazer a mesma coisa. Felipe tinha andado com Jesus todo esse tempo. Ouviu tanta coisa.
Jesus falando de tanta coisa futura, mas ele já achou que era a glória e voltar lá e jogar na cara dos outros o poder, a superioridade espiritual. A gente vê isso em religiões, infelizmente. Uma querendo ser melhor que a outra, uma querendo ter mais dom espiritual do que a outra, né? As religiões não, os seguidores das religiões. Não são as religiões em si. Elas têm dogmas, são criados dogmas, mas os seus seguidores às vezes se exacerbam, né, nas suas potencialidades. Então a gente vê isso nas religiões, nos grupos religiosos de um modo geral. Cada um querendo ser melhor que o outro. Por muito tempo eu ouvi uma frase que está nas obras da codificação de que o espiritismo seria a religião do futuro. E muitos interpretaram isso como sendo o movimento espírita dominando as outras religiões. Porque os espíritas seriam melhores. Será? Estamos tão humanos quanto os outros, tão cheios de erros quanto os outros, tão imaturos quanto os outros. Ali não estava escrito que era o movimento espírita que seria o futuro das religiões. Quando se está falando o espiritismo será o futuro das religiões, o que é o espiritismo? Começa por aí. Nós teríamos que saber que são ensinamentos que o mundo espiritual trouxe a nós. Ontem ainda no livro dos médiuns, terça-feira no livro dos médiuns, nós comentamos isso. Nós não, Kardec comentando, o mundo espiritual comentando, dizendo da função do espiritismo, que é para educar o homem nesse caminho do bem, nesse caminho do amor ao próximo, do amor a Deus, do amor a si mesmo, o despertar da consciência, a responsabilidade. Espiritismo é isto. É aproveitar os ensinos que os espíritos trouxeram e seus testemunhos para não fazermos igual. Então, quando se diz que o espiritismo será a religião do futuro, não é a estrutura organizacional de doutrina espírita, mas é a essência, é o vinho, é o néctar do ensinamento dos espíritos, para que pudesse despertar consciências. E isso não vai impedir ninguém de seguir qualquer contexto religioso que ela se agrade. Mas aquela base que são os pilares da doutrina, né? Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade, as muitas moradas da casa do Pai. Essas bases da doutrina espírita que nós estamos aprendendo é que as outras religiões no mundo também vão abraçar como verdades. Então as religiões têm Deus como o ser supremo, o criador de tudo e de todos. Quer dizer, este ensinamento que os espíritos trouxeram, que é a essência do espiritismo, sim, estará em tudo. Mas por muito tempo, alguns espíritas vaidosos achavam que seria diferente, não seria assim. É isso. E é disso que Jesus, então, Felipe já pensou dessa forma também. Mas quando, depois do triunfo de Jesus, todos deviam entrar, estava combinando com Pedro, nós vamos entrar em Nazaré para revelar aos doutores e aos ricos a sua superioridade moral. A superioridade moral de Jesus, e claro que nós somos seus parceiros, por tabela vamos também ser superiores aos outros. Engano. A superioridade moral de Jesus é inconteste. A nossa, coitadinha, está aí em fazimento, estamos trabalhando por ela. Levi dirigia-se a Tomé e lhe fazia sentir que, verificada a vitória, então todos pensavam, Jesus falou a vitória, todos pensavam nisso, verificada a vitória, se lhe constituía uma obrigação a marcha para o templo ilustre,
onde exibiriam seus poderes supremos. Agora então que nós vamos mostrar poder no templo em Jerusalém. Uns queriam voltar para Nazaré, outros já queriam ir ao templo em Jerusalém para demonstrar, para exibir seus poderes supremos. Mostrando Jesus como... A ideia era essa, que Jesus faria um grande finale. Ele faria um show, uma coisa fantástica, sobrenatural diante dos olhos das criaturas, e todos cairiam de joelhos diante dele. E ele não fez. Aquilo que eles pensavam que ele faria, ele não fez. Tadeu, que é Judas Tadeu, esclarecia que seu intento era dominar os mais fortes e impenitentes do mundo, para que aceitasse de qualquer modo a lição de Jesus. Olha o que ele queria impor às criaturas, impor a elas os conceitos, os ensinos de Jesus. Nós vamos dominar os mais fortes e vamos então impor a elas, para que elas aceitem os ensinos de Jesus, a lição de Jesus. Vamos atacar os mais fortes e impenitentes do mundo, para que aceitassem os ensinos de Jesus. E Jesus nunca disse que ele venceria pela força. Nunca. Ele não disse isso. Ele simplesmente, o tempo todo, fala do amor. Que o amor é que venceria todas as barreiras. E não essas atitudes de imposição e de força que os seus queriam então promover. O mestre observava tudo isso. As discussões que estavam acirradas, ele ali, só prestando atenção no que o povo estava falando. As palavras, né? Aquelas palavras que nós somos, ele é o maior de todos, nós somos maior que todos. Essa tônica de vaidade, de orgulho, e que isso então ressoava aos ouvidos de Jesus. Ele percebia como em alguma fração de segundo aqueles homens se deixaram encantar pelas coisas materiais. Parecia que os componentes do grupo estavam na véspera da divisão de uma conquista material. E como triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa. Porque era assim, nas guerras, eles acabavam por tomar tudo que era propriedade, bens dos perdedores. E depois faziam a divisão daqueles bens entre os homens mais importantes. Jesus só está aparecendo isso. Que de repente adquiriram os bens e agora estão brigando na partilha desses bens, cada um querendo levar a maior parte dessa história. Judas então, Judas Iscariotes, estava quieto. Todos estavam ali discutindo o que viria, como seria, o que fariam, o quanto ia enaltecer a pessoa de Jesus, e Judas era a exceção, fechado num silêncio, porque ele já tinha entrado em contato com os sacerdotes. Ele já tinha acertado a prisão, entregar Jesus para ser preso. Ele sabia que ele já tinha colocado o plano em andamento. Talvez fosse esse plano de que Jesus pudesse verdadeiramente mostrar o seu poder. Talvez fosse isso. Nesse instante, o Senhor levantou-se, despiu-se da túnica, cingindo os rins com uma toalha à moda dos escravos. Quando nós vemos imagens de Jesus na cruz, na crucificação, ele está apenas com uma toalha branca na altura dos quadris. Ele não tem mais roupa nenhuma, nem na parte de cima, nem na parte de baixo do corpo. Seu corpo está nu. Há apenas essa toalha em torno dos quadris. E isto era uma vestimenta característica dos escravos. Os escravos não tinham direito a roupas. Eles andavam apenas com essa toalha em torno dos quadris. Então, quando Jesus tira a túnica e tem apenas essa toalha em torno dos quadris, eles olharam assustados, porque isso não... Eles faziam muita questão de vestimenta e identificavam as pessoas pela vestimenta. Nós vamos encontrar expressões
na Bíblia que fala em vestes talares. Há uma expressão assim, são túnicas que vão até o tornozelo. A túnica de Jesus ia até o tornozelo. Então eram de pessoas bem, de famílias boas, com uma certa condição. Os menos favorecidos, a túnica que eles usavam, que era aquele vestido, aquela vestimenta, ia assim no meio da canela, um pouco para baixo do joelho. Esses eram menos poderosos do que Jesus, que usava uma túnica no tornozelo. Escravos de dentro de casa, aqueles melhores, eles usavam túnicas curtinhas no meio da coxa, no meio da perna, eles usavam túnicas curtinhas. E os escravos de trabalhos mais difíceis usavam apenas esse tecido em torno do quadril, enquanto os imperadores e nobres usavam túnicas que arrastavam cauda pelo chão. Então, por essas vestimentas, pelo tamanho das túnicas, eles sabiam a pessoa, qual era o local dela na sociedade, qual era a sua posição na sociedade. Eles identificavam assim, pelo cabelo, pelo tipo de corte da barba, tudo isso era motivo de identificação do lugar, da tribo que vinha, da região que vinha, o trabalho que realizava. Então, por isso, quando eles veem Jesus tirar a túnica, que era talar, então ia até o tornozelo, como de um homem de bem, de uma família boa, ele tirar aquela túnica e ficar apenas com uma toalha em torno dos quadris, em torno dos rins, mas o que é isso? Ele tá louco? Está se vestindo como um escravo daquele dos trabalhos mais pesados, aqueles que eram mais humilhados? Essa era a visão que eles tinham. Então Jesus, naquele instante, ele despiu-se da túnica, tirou a própria túnica e cingiu os rins, o quadril, com uma toalha à moda dos escravos. Tomou um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos. Isso passou até a ser uma cerimônia na época da Semana Santa, quando tem a cerimônia do lava-pés. E se repete a toda semana num ritual para que as pessoas relembrem esse fato. É preciso lembrar que a época de Jesus as pessoas andavam descalças, a maioria. Algumas poucas de sandálias hoje para nós as rasteirinhas, sandálias muito abertas. E as caminhadas pelas estradas que não eram asfaltadas, mas que eram de terra, de pedras, havia muita poeira nos pés, né? Poeira da rua, de resíduos de animais, enfim, os pés estavam sujos. E quando ela chegava na casa de uma pessoa que a convidou para um evento, uma festa, uma ceia, havia um escravo com essas características que ia lavar os pés daquele que chegava, para que ele não entrasse, não adentrasse aquela residência com a sujeira da rua. Então tinha esse cuidado. E Jesus fez esse ato, colocando-se como um escravo para lavar os pés dos discípulos. O que ele estava se colocando? Abaixo de todos eles. Num trabalho de purificação, de limpeza deles, que era tão natural um escravo fazer, mas eles se sentiram até constrangidos diante da atitude do Cristo e houve um protesto geral. Senhor, mas o que é isso? Não pode ser. Houve um protesto geral, eles não queriam participar disso. E Jesus então diz a eles: vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele não fugiu ao título de mestre e senhor, porque se fosse mestre ou senhor, era sempre alguém responsável pela boa condução dos seus. É o professor que ensina ou era o senhor das casas que conduzia os seus escravos também, os seus trabalhadores. Então, isso eu sou. Mas quando, num determinado momento, chamamos Jesus de bom mestre, esse não.
Bom só o Pai o é. Mestre eu sou. Quem sabe um pouco, pode ser mestre, pode ser professor do outro que não sabe. Então, nisso, esse título ele aceitou. Ele disse, vós me chamais de mestre. Porque eu estou ensinando, e Senhor, estou conduzindo e cuido. E dizeis bem, porque isso eu sou. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Daí vem a tradição, perceberam? Da noite do lava-pés? Porque no reino do bem e da verdade, o menor será sempre aquele que se fez sinceramente, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Na verdade, Jesus estava falando de uma atitude de auxílio ao outro, quando ele diz que eles deveriam lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Se nós dissermos que a lavação dos pés era para retirar impurezas da caminhada, que as pessoas acabaram se envolvendo, a simbologia toda está em deveria ajudar o outro a se livrar das impurezas. A se livrar das impurezas. Só que a forma como isso deveria ser feito, esse auxílio ao outro para que ele se livrasse das impurezas do mundo, não é na forma da imposição, mas é na forma da humildade. Tu se colocar à disponibilidade de servir. Então foi disso que Jesus falou a eles nessa simbologia do lava-pés. E aí encerra então esse capítulo 25, que é da última ceia, com essa vivência de Jesus naquele instante para trazer ensinamentos precisos àquelas pessoas que ali se encontravam e que ficariam para a eternidade para todos nós. Ele está ensinando lições de humildade, de paciência, de esperança, tudo isso naquela vivência da última ceia. E nós temos o capítulo 26, que é a negação de Pedro, porque acaba aquele momento do lava-pés, mas não acabou a vivência deles na experiência que teriam ali. Então ele vai falar, o capítulo tem como título a negação de Pedro, porque é bem conhecido de nós que Pedro negou Jesus. Então Jesus estava ali lavando os pés dos seus discípulos e Pedro simplesmente não compreende. Embora Jesus dizendo o que eles deveriam fazer, ele não compreende e ele não concordava com esse ato de extrema submissão de Jesus. Como, Senhor? Como o Senhor se humilha, se coloca de joelho diante dos outros para lavar os pés? Isso é coisa dos escravos, é coisa daquela criatura mais insignificante, que para eles era insignificante, não eram considerados nem pessoas, né? Por muito tempo essas criaturas permaneceram como objetos e não como pessoas, como seres humanos, não eram tratados assim. Ele não compreendia isso. Então ele fala a Jesus naquele instante: nunca me lavareis os pés. Ele se negou. Ele não queria que Jesus lavasse seus pés. Nunca me lavareis os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosses um escravo vulgar. Ele não se conformava nem dos companheiros permitirem Jesus fazer isso. Ele achava que era ingratidão. Ele achava que isso era dureza de coração. Permitir que o mestre se humilhasse desse ponto. Lançou a todos naquele instante um olhar de reprovação e desprezo. Ele não concordava, não aceitava e olhou para todos, fulminando todo mundo por ninguém reagir a essa vontade de Jesus. Jesus diz a ele então: Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Por que é que você quer ser diferente agora? Não seja diferente dos seus irmãos, não queira ser melhor.
Mas eu sou melhor, eu entendi, eu não quero, eu não aceito, eu não concordo. Estavam todos participando da mesma tarefa. E ele, no entanto, tinha essa postura. Jesus continua dizendo a ele: em verdade assevero-te, sem o meu auxílio não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. Se ele não se encaixasse com aquilo que Jesus estava propondo, ele não conseguiria desenvolver outras qualidades e então se colocar em condição de aproveitar deste reino dos céus que Jesus falava. Assim, Pedro então silenciou, ficou ali pensativo e Jesus continuou: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei que todos vós estarão dispersos nesse instante. Jesus sabia que eles iam fugir na hora H, que ninguém ia estar presente. Sei que todos vão estar dispersos nesse instante. E Jesus disse assim: é natural. Olha, ele via que os amigos que ele tinha ali confiança iriam abandoná-lo. E eles, é natural. Ainda não estão preparados, senão para aprender. Veja como a nossa evolução, ela é escalonada. Há momentos em que estamos ignorantes, aprendendo alguma coisa nova, ouvindo, lendo, sentindo, mas ainda não incorporamos esses ensinos novos no nosso existir. Então, qualquer coisa que aconteça, o homem velho vai acontecer primeiro. Eles iriam fugir, porque era natural. Jesus diz: eles ainda estão aprendendo, estão em fase de aprendizado, não sabem, não terão como. Eles não estão preparados para testemunhar, senão para aprender. Então, há momento da nossa maturidade, da nossa evolução, que nós vamos sim aprender, ouvir, ler, ser tocado por isso, aquilo, mas ainda não estamos preparados para colocar em prática. Não temos maturidade suficiente, discernimento suficiente, força de vontade suficiente para testemunhar. E Jesus achou natural. Imagine nós, quando sofremos algo desse tipo, em que aqueles em que confiávamos tanto, tão amigos, tão sinceros, nos abandonam numa hora difícil. Nós ficamos extremamente magoados, extremamente desesperados, desesperançados, angustiados. E não entendemos por que nos abandonaram. Não entendemos por que nos viraram as costas. Mas Jesus entendia. Até ali eles estavam prontos para aprender juntos. Então até ali os nossos amigos estavam prontos para caminhar conosco naquele nível. À medida que vinha um passo seguinte, que saía da zona de conforto, como hoje nós dizemos, eles não estavam prontos. Eles ainda não estão preparados, senão para aprender, não para testemunhar. Mas tem o ainda, Jesus colocou o ainda, o que significa que num futuro eles farão diferente. Numa outra oportunidade, uma outra encarnação, não será mais assim, será diferente. Então é um alerta, Jesus nos fazendo lembrar todas essas coisas, e nós já chegamos no nosso horário. Afinal, falamos de Jesus e o tempo vai passando e nós ficamos aqui fazendo as nossas ilações e tirando nossas reflexões. Mas guardemos esta frase: se falharem conosco aqueles em quem confiávamos tanto, vamos lembrar de Jesus. Eles não estavam preparados para, senão, aprender uma lição, duas,
mas vivenciar ainda não era o seu momento. Ainda. Um dia estarão. Por isso, as nossas reencarnações, os nossos resgates, né? Nós precisamos, porque quando cai a ficha, quando aprendemos, aí nós vamos então dizer, Senhor, eu me lembro que eu falhei, me dá outra oportunidade, por favor. E assim, meus amigos, encerremos a nossa semana. São reflexões pesadas para nós, mas que cobram, sim, o nosso crescimento espiritual, nossa maturidade, nosso modo diferente de olhar a vida, de compreender as situações que nos envolvem. Agradecemos muito por essa semana, pela companhia, e vamos encerrando com, não fizemos essa semana, a prece a Bezerra de Menezes. Estamos em momento de necessidade, de saúde para muitos. Então, que seja a nossa prece de encerramento desta semana. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem para o seu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que a paz permaneça entre nós, que a luz se faça em nossas consciências, que as bênçãos de Deus recaiam sobre todos os lares, todas as famílias, todas as criaturas necessitadas, aqueles que estão acamados, aqueles que estão cuidando de quem está acamado, desses grandes e incansáveis trabalhadores que estão aí lutando por todos nós. E muito especialmente, que Jesus ilumine aos nossos governantes, os governantes do mundo, de todas as nações, para que eles possam fazer escolhas mais felizes, mais conscientes para toda a humanidade. Muita paz, Deus abençoe, fiquem bem, até segunda-feira, se Deus quiser e nos permitir, estaremos de volta. Até lá!